Existe um tipo de força que não grita. Ela não aparece nas redes sociais, não atrai multidões, não precisa de reconhecimento. É uma força que cresce no invisível, nas decisões silenciosas, nas manhãs vencidas, nos pensamentos que você recusa. Ela nasce toda vez que você escolhe continuar mesmo sem aplausos, mesmo sem ânimo, mesmo sem garantia de resultado. Essa força se chama firmeza interna, e é ela que sustenta os que se recusam a viver uma vida pequena. Há quem acredite que força mental é algo que se conquista em um grande momento de superação, um trauma, uma reviravolta, uma epifania. Mas não, a verdadeira força se constrói no escuro, no anonimato, nos detalhes que ninguém vê. Enquanto muitos esperam por motivação, por um sinal claro, por um empurrão externo, os que evoluem de verdade agem em silêncio. Eles não fazem promessas, eles cumprem, e isso muda tudo. Talvez você ainda não tenha percebido, mas existe algo dentro de você pedindo por essa mudança, um incômodo que cresce, uma insatisfação com a rotina automática, uma sede por se sentir inteiro de novo. Não é apenas cansaço, é o chamado da sua consciência, o convite para se tornar alguém inabalável por dentro. E para isso não há espetáculo, só disciplina, clareza e decisão. Se essas palavras tocaram em algo aí dentro, então preste atenção. Não ignore esse momento. Não continue esperando pelo dia ideal, porque ele não virá. O que você precisa já está aqui. E este é o lugar onde mentes comprometidas se encontram. Escolha permanecer. A partir daqui, o que vem vai desafiar a forma como você pensa, age e constrói sua própria força. A maioria das pessoas vive em reação. Elas acordam quando precisam, correm para onde mandam, fazem o que é exigido, vivem obedecendo ao ritmo dos outros. Pensam que estão no controle porque estão ocupadas, mas na verdade estão apenas repetindo padrões que não escolheram. E com o tempo, essa rotina apaga a centelha interior, enfraquece a vontade, transforma o ser humano em uma engrenagem previsível. Mas existe uma outra forma de viver, um outro ritmo, uma outra frequência, e ela começa no silêncio. A força mental não nasce da pressão externa, mas da presença interna. Ela é treinada quando você para de fugir da sua própria companhia. Quando você silencia os ruídos e começa a ouvir a própria voz. Aquela que você sufocou por tanto tempo com distrações, com correria, com justificativas. Napoleon Hill dizia que toda realização começa com uma ideia organizada. Mas poucos se dão a chance de ouvir suas ideias com clareza. A maioria acorda correndo, vive no ruído, dorme exausta. A mente não é alimentada, é atropelada. E assim, os dias passam, os meses também, e nada realmente muda. Quer mudar? Comece pelo silêncio. Comece acordando antes do mundo, antes das cobranças, antes dos sons, antes do barulho da opinião alheia, porque é nesse espaço limpo que você planta o que deseja colher. E se planta medo, colhe insegurança. Se planta pressa, colhe superficialidade. Mas se planta intenção, disciplina e direção, você transforma tudo. A primeira prática, portanto, é simples. Acorde cedo, não para trabalhar mais, mas para se encontrar antes de se perder. Não para correr, mas para alinhar. Não para mostrar nada, mas para lembrar quem você está se tornando. Esse momento ainda entre o escuro da madrugada e a luz do dia é o seu templo. O mundo não exige nada, o telefone não toca, a mente ainda está limpa. E ali, nessa brecha, você tem a chance de moldar sua postura, seu foco, sua energia. Não precisa ser complexo. 5 minutos de silêncio, uma respiração profunda, uma reflexão sincera sobre quem você quer ser. Isso já muda tudo. Você sai do piloto automático. Você assume o comando. Você se antecipa ao caos. Benjamin Franklin começava suas manhãs com uma pergunta: que bem farei hoje? Isso não é apenas bonito,
é estratégico. Essa pergunta não alimenta só a moral. Ela define direção. Ela reorganiza as prioridades. Ela cria uma âncora. E em um mundo onde todos estão se perdendo, quem tem uma âncora se torna inabalável. Você não precisa de 2 horas de meditação, precisa de presença, de intenção, de um compromisso com a versão mais elevada de si mesmo. Quando você assume esse compromisso, algo muda, porque você começa a se enxergar de forma diferente. E a forma como você se enxerga define tudo. Acordar cedo e em silêncio é um ato de respeito por si mesmo. É a sua forma de dizer, eu importo. É você dizendo para o mundo, antes de responder a vocês, eu preciso ouvir a mim. E essa simples mudança de ordem muda a forma como o dia se desenrola. Porque quem começa o dia se nutrindo, age com mais clareza. Quem começa o dia se organizando, reage com mais firmeza. Quem começa o dia consigo mesmo, termina o dia consigo mesmo, inteiro. Por isso, a primeira prática para construir força mental é essa. Encontre-se no silêncio, todos os dias, sem desculpa, sem negociação. Faça disso um hábito, não uma exceção. Transforme esse momento em seu escudo, porque o mundo vai tentar te confundir, mas quem tem clareza no início, tem poder no final. E toda vez que a preguiça tentar vencer, lembre-se do que Napoleon Hill ensinava. Você pode ser o mestre do seu destino ou o escravo das circunstâncias. E essa escolha começa na hora que você decide levantar ou continuar dormindo. Existe um tipo de construção que não depende de cimento, madeira ou ferro. Ela é feita de pequenas decisões diárias, quase imperceptíveis. Nenhuma delas parece grande sozinha, mas quando empilhadas, dia após dia, se transformam em uma muralha intransponível. Essa construção é a disciplina invisível, aquela que você pratica quando ninguém vê, quando ninguém cobra, quando ninguém aplaude, mas que, mesmo assim, você escolhe manter. A força mental se alimenta dessa disciplina. Ela não nasce em discursos motivacionais, nem em dias perfeitos. Ela é forjada nos momentos em que você sente vontade de parar, mas continua. Em que o corpo pede conforto, mas você age mesmo assim. Porque a diferença entre quem vence e quem fracassa não está na motivação, está na constância. Você pode até começar inspirado, mas se não tiver disciplina vai parar, porque a inspiração é volátil, passageira, emocional. Já a disciplina é racional, firme, estratégica. Ela não espera vontade, ela cumpre propósito. Pense nos grandes realizadores da história. Pense em Carnegie, Ford, Edison. Eles não foram homens de sorte, foram homens de padrão, de repetição, de compromisso inegociável com suas metas. Napoleon Hill, ao estudá-los profundamente, notou algo em comum. Todos tinham um conjunto de hábitos diários, silenciosos, mas inquebráveis. Eles não agiam conforme o humor, agiam conforme o plano. E esse é o segundo pilar para construir força mental. Crie um ritual diário e mantenha-o como se sua vida dependesse dele. Porque, de certo modo, depende. Esse ritual não precisa ser elaborado. Pode ser simples, mas precisa ser constante. Pode ser escrever uma meta por dia. Pode ser treinar o corpo por 15 minutos. Pode ser fazer um inventário mental das decisões do dia anterior. O que importa é o compromisso com algo que fortaleça sua mente, que te alinhe com quem você quer ser. A disciplina não é rígida, mas é firme. Ela não te aprisiona, ela te liberta, porque te livra da oscilação emocional, da procrastinação disfarçada, da ilusão de que amanhã eu começo. Veja, você não precisa de motivação, precisa de estrutura. Precisa de um código pessoal que diga, isso é o que eu faço, independente de como estou me sentindo. E é esse código, repetido todos os dias, que molda sua identidade, que transforma o eu quero em
Eu sou. Comece com algo pequeno, uma prática simples, mas honre-a como se fosse uma promessa solene, porque ela é. É uma promessa com você. E cada vez que você a cumpre, fortalece o vínculo consigo mesmo. Cada vez que a quebra, enfraquece esse laço invisível. A disciplina é como um músculo. Ela dói no início, mas com o tempo se fortalece. E quanto mais você a exercita, mais leve ela fica, até que um dia, sem perceber, ela se torna parte de quem você é, parte da sua natureza. E nesse dia, você passa a viver em outro nível de firmeza. Mas atenção, haverá dias ruins, dias em que tudo parecerá difícil, dias em que o mundo parecerá conspirar contra a sua rotina, e é exatamente nesses dias que você será testado. Porque disciplina de verdade não é a que você pratica quando está tudo bem, é a que você mantém quando tudo desanda. E quando você mantém, algo mágico acontece. Você começa a confiar em si mesmo, não porque tudo deu certo, mas porque você não recuou, porque você permaneceu. E essa confiança é uma força que ninguém pode te dar. Só você pode construí-la. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina é a ponte entre o desejo e a realização. E essa ponte não se constrói de uma vez. É um tijolo por dia, uma escolha por dia, uma prática por vez. Não adianta correr no início e parar no meio. O segredo está na regularidade, no ritmo, na persistência silenciosa. Se você quiser fortalecer sua mente, precisa parar de depender de picos emocionais. Precisa se comprometer com o processo. E o processo é repetição, é intenção, é consistência. Portanto, defina hoje o seu ritual. Escreva-o, execute-o, proteja-o. E quando parecer pequeno demais, lembre-se, os grandes impérios do mundo começaram com um simples traço no chão. O que diferencia os que prosperam dos que desistem não é o tamanho da ação, mas o peso do compromisso. Você pode ser um desses construtores silenciosos. Pode ser aquele que ninguém nota hoje, mas que amanhã será impossível de ignorar. Porque quando você se torna alguém que cumpre o que promete a si mesmo, você se torna invencível. Pode demorar, pode doer, pode exigir ajustes. Mas se você mantiver o foco, o tempo vai trabalhar ao seu favor. Lembre-se, a disciplina é uma linguagem. E quando você fala essa língua todos os dias, sua mente aprende a responder com força, com foco, com coragem. Até que um dia ela se cala diante das desculpas. E você, finalmente, assume o posto de comandante da própria vida. Você já parou para pensar por que algumas pessoas simplesmente não desistem, mesmo quando tudo parece contra? Não é porque elas têm mais sorte, mais recursos ou mais tempo. É porque, em algum momento da jornada, elas treinaram a própria vontade de continuar. Elas educaram a mente para não depender do cenário, do humor ou das circunstâncias. E esse treinamento, ao contrário do que muitos pensam, não é feito em momentos extraordinários. Ele é forjado na repetição silenciosa do ordinário. Fortalecer a mente não é vencer batalhas grandiosas, é resistir às tentações pequenas, é dizer não àquilo que enfraquece, é manter o foco quando ninguém está olhando, é insistir no caminho certo mesmo quando ele parece mais lento, porque é aí que a maioria falha, quando o progresso parece imperceptível, quando os frutos ainda não apareceram, quando a dúvida sussurra mais alto que a fé. Mas quem já decidiu internamente não precisa mais negociar. A vontade é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais firme ela se torna. Mas se você a negligencia, ela enfraquece. E o enfraquecimento da vontade é o início do colapso da identidade. Porque você começa a aceitar qualquer coisa, a ceder a qualquer desculpa, a se adaptar à mediocridade. Veja, há uma diferença gritante entre desejar e decidir. Quem deseja, vive esperando as condições ideais.
Quem decide, cria as condições. Napoleon Hill escreveu que o ponto de partida de toda realização é o desejo ardente. Mas ele também advertia: se esse desejo não for alimentado por decisão, disciplina e ação persistente, ele vira apenas uma ilusão frustrada. Por isso, o terceiro pilar da força mental é este: treine sua vontade todos os dias. Como? Com decisões simples. Não pegue o celular assim que acordar. Não pule sua rotina matinal. Não quebre o compromisso com seu ritual. Não negocie com a preguiça. Não se traia quando ninguém estiver olhando. Cada uma dessas escolhas é um exercício, um reforço, uma repetição que educa sua mente para não se curvar diante do mais fácil. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser constante. Precisa agir mesmo sem vontade. Precisa levantar mesmo cansado. Precisa manter o plano mesmo sem garantia de resultado. Porque a sua mente está observando. E cada vez que você se mantém firme, mesmo em silêncio, mesmo invisivelmente, ela aprende que você é confiável. E essa confiança em si mesmo é a matéria-prima da força interior. O que você faz quando está sozinho define quem você realmente é. E quando esse eu solitário começa a agir com consistência, o mundo ao redor começa a mudar. Porque o universo responde à identidade, não ao discurso. Ele não se curva às intenções, ele se molda ao comportamento. Então, toda vez que você resistir a uma distração, a um hábito nocivo, a uma fuga emocional, celebre. Porque você está treinando sua mente para ser mais forte do que as circunstâncias. Está reforçando a imagem de alguém que age, não de alguém que apenas deseja, e isso transforma tudo. Pense em um guerreiro. Ele não se prepara apenas para as grandes batalhas. Ele treina todos os dias, polindo a espada, fortalecendo o corpo, afiando o foco, porque ele sabe que quando a batalha chegar, não haverá tempo para preparação. Só haverá tempo para a resposta, e a qualidade dessa resposta será o reflexo do quanto ele treinou em silêncio. Assim é a sua vida. Quando o desafio surgir, e ele vai surgir, você não terá tempo para filosofar. Você precisará agir. E o que vai determinar se você avança ou recua não é a situação, é o que você treinou quando ninguém estava assistindo. Por isso, comece a enxergar as pequenas resistências do dia como oportunidades de crescimento. Aquela vontade de dormir um pouco mais? Uma chance de treinar sua vontade. Aquela fome emocional por um prazer imediato? Uma chance de afirmar seu controle. Aquele convite para fugir do plano? Uma chance de reforçar seu compromisso. O treino está em todo lugar, e quem entende isso começa a crescer em silêncio. Você não precisa de regras externas se tiver disciplina interna. Você não precisa de motivação se tiver decisão. Você não precisa de perfeição se tiver constância. E quando essa constância se enraiza, você passa a agir diferente. Sua postura muda, sua voz muda, sua presença muda. Napoleon Hill ensinava que o homem que domina a si mesmo pode dominar qualquer coisa. E esse domínio começa na mente, começa com pequenas vitórias, com decisões invisíveis, com treinos silenciosos. É assim que se constrói a força mental. Portanto, daqui em diante, escolha um ato diário de resistência, um pequeno gesto que desafie sua zona de conforto. Algo simples, mas firme. Algo que diga à sua mente: quem manda aqui sou eu. Pode ser terminar o que começou. Pode ser cumprir um prazo. Pode ser ficar 10 minutos a mais quando tiver vontade de parar. O importante é que seja feito todos os dias. Porque a vontade não se alimenta de promessas, ela se alimenta de ação. E quanto mais você age, mais forte ela fica. Até o dia em que ela deixa de ser uma ferramenta e passa a ser sua natureza. E nesse dia, meu amigo, você não será apenas alguém determinado, você será alguém inquebrável. Muitos acreditam que força mental é um dom.
que apenas os resilientes por natureza, os disciplinados por vocação, conseguem suportar o peso da rotina silenciosa. Mas essa é uma das maiores mentiras contadas ao longo do tempo. A verdade é que ninguém nasce pronto. Ninguém começa forte. Todos os gigantes da história começaram frágeis, inseguros, suscetíveis à dúvida. O que os tornou inabaláveis não foi talento, foi repetição. A força se forma na prática, na repetição constante de ações pequenas que, com o tempo, se tornam grandes. Você não constrói um castelo com blocos invisíveis, mas constrói uma mentalidade com gestos invisíveis. E quanto mais você repete um padrão positivo, mais ele se enraiza na sua identidade. Até que você não precise mais se forçar. Você simplesmente é. É aqui que muitos falham. Eles buscam resultados com ações únicas. Querem mudar a mente com uma leitura, mudar a vida com uma decisão, mudar os hábitos com uma segunda-feira. Mas a realidade é outra. O que transforma é o que você repete. Não o que você começa com empolgação, mas o que você continua com determinação. Napoleon Hill observou isso com clareza. Em seus estudos sobre homens que realizaram grandes feitos, ele notou que todos, sem exceção, tinham práticas repetidas. Todos confiavam na força do hábito. Todos estruturavam seus dias com base em ações previsíveis, constantes, quase ritualísticas. Não porque eram obcecados por rotina, mas porque entendiam o poder que há em repetir o certo até que o certo se torne automático. Se você deseja construir uma mente forte, precisa entender que o segredo não está em fazer muito. Está em fazer sempre. Comece pequeno, mas repita. Faça algo hoje e faça de novo amanhã. Não importa se parecer simples demais. O impacto não está no tamanho da ação, mas na frequência com que ela é aplicada. Escrever uma meta por dia. Meditar por 3 minutos. Evitar a distração que você sabe que te derruba. Escolher uma reação diferente diante de uma crítica. Essas são as sementes, e a colheita vem para quem insiste nelas todos os dias. Existe uma força invisível chamada consistência. Ela é silenciosa, mas destrói o impossível, não porque te transforma em alguém superpoderoso, mas porque ela esculpe sua identidade sem que você perceba. A cada repetição, você reforça a ideia de que pode, de que é capaz, de que está no comando. Veja, a repetição é a linguagem da mente subconsciente, e é nesse território que suas decisões ganham peso. É ali que você molda sua reação emocional, sua força diante da tentação, sua estabilidade diante do caos. A prática silenciosa vai além do comportamento. Ela altera o sistema. Ela cria um novo alicerce interno. Quando você repete um hábito positivo todos os dias, começa a notar uma mudança sutil. Não apenas no que você faz, mas em como você se sente. Você começa a se enxergar de outra forma, a respeitar mais o seu próprio processo. E o respeito próprio é um combustível que nenhum elogio externo é capaz de fornecer. Por isso, não se iluda com o ritmo alheio. Não compare seu bastidor com o palco dos outros. Foque no seu ciclo, na sua prática, no seu voto diário de continuar, mesmo sem plateia, porque é assim que os imbatíveis se formam, na solidão da constância. Existem pessoas que falham, não por falta de capacidade, mas por desistirem cedo demais. Elas começam um novo hábito e, quando não veem resultado imediato, abandonam. Mas a realidade é que todo hábito poderoso é como uma semente invisível. Ela cresce no escuro, até que um dia, sem aviso, rompe o solo e mostra sua força. Você nunca saberá exatamente qual dia sua repetição vai virar um salto. Por isso, precisa continuar mesmo sem ver. Precisa confiar no processo mais do que no resultado. Precisa agir por identidade, não por retorno imediato. E se você falhar, se perder um dia, se quebrar o ritmo, tudo bem. A força mental também está na retomada, no recomeço sem drama.
na humildade de voltar, corrigir e seguir. Porque quem constrói sua identidade com base em repetição sabe que uma falha não anula o processo. Ela apenas testa a profundidade do seu compromisso. E quando você se levanta de novo, mais lúcido, mais firme, mais comprometido, algo dentro de você se fortalece. Porque a repetição que forma a força mental não é apenas aquela que você mantém nos dias bons, é aquela que você retoma nos dias ruins. Napoleon Hill dizia que o fracasso é o tempero que dá sabor ao sucesso. E eu acrescento, a repetição é o fogo que cozinha esse prato. Você precisa continuar, até que o hábito te conduza mesmo quando você não estiver pensando. Até que sua força mental se manifeste sem esforço, porque já virou quem você é. A mente forte é aquela que aprendeu a repetir o que importa, que silenciou o excesso, que eliminou o ruído, que escolheu uma direção e manteve-se nela, com firmeza e discrição. Essa mente não precisa provar. Ela apenas segue. Ela apenas constrói. Então, se você quer ver mudanças reais, duradouras, profundas, repita. Escolha seu hábito-chave e repita. Crie um ritual simples e repita. Alimente uma nova ideia sobre si mesmo e repita. Faça do seu cotidiano um campo de treinamento. Faça da repetição sua forma de viver. Porque quando você entende que o hábito é mais importante do que a emoção, que o processo é mais valioso do que a pressa e que a constância vale mais do que qualquer vitória isolada, então você se torna perigoso. Porque ninguém pode competir com alguém que não desiste. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, pode ter metas claras, rotina bem definida, disciplina nos mínimos detalhes. Mas se não aprender a dominar o seu emocional, tudo isso desmorona diante da primeira tempestade. A força mental verdadeira não é apenas foco, é resistência emocional, é a capacidade de continuar lúcido enquanto tudo ao redor perde a forma. Em um mundo que vive à flor da pele, reagindo a cada estímulo, cada crítica, cada notícia, cada olhar, evoluir em silêncio é também aprender a não reagir. É manter o centro quando tudo convida ao desequilíbrio. É responder com consciência e não com impulso. Blindar suas emoções não significa se tornar frio, muito menos indiferente. Significa estar no comando do próprio mundo interior. Significa sentir tudo com profundidade, mas não permitir que o sentimento dite o seu rumo. Significa observar a própria raiva, frustração, medo ou ansiedade, e ainda assim decidir com clareza. É fácil manter a disciplina quando a vida colabora. Difícil é manter a firmeza quando o ambiente colapsa, quando as pessoas decepcionam, quando o plano não funciona. É nesses momentos que a força emocional se revela, não como grito, mas como silêncio firme, como presença que não se desfaz. Napoleon Hill afirmava que o homem que não consegue controlar a si mesmo jamais controlará outras coisas. E esse controle começa onde poucos olham, na forma como você lida com suas emoções no cotidiano. Não se trata de suprimi-las, mas de integrá-las com maturidade. Se trata de acolher, compreender e canalizar. Você pode transformar a raiva em combustível para agir com precisão. Pode usar a frustração como indicativo de que algo precisa mudar. Pode converter o medo em atenção plena. Mas isso só acontece quando você desenvolve um espaço entre o que sente e o que faz. Esse espaço se chama consciência, e ela é treinada da mesma forma que a disciplina, na repetição. Toda vez que você para antes de reagir, quando respira fundo antes de responder, quando escolhe o silêncio em vez da explosão, você está fortalecendo sua blindagem emocional. Esse tipo de força não aparece nas redes, não é admirada com curtidas, mas molda líderes, sustenta casamentos, evita decisões destrutivas e permite que você continue avançando mesmo quando tudo parece ruir.
Blindar suas emoções não é se tornar insensível, é se tornar confiável. É permitir que os outros ao seu redor possam confiar na sua estabilidade. Que sua equipe sinta firmeza, que sua família sinta segurança, que você mesmo sinta, em meio ao caos, que não está mais refém do próprio emocional. Como treinar isso na prática? Primeiro, desenvolva pausas. Sempre que uma emoção intensa surgir, dê um passo atrás. Literalmente, se necessário. Mude de ambiente, respire, conte até 10. Ancore-se no presente. Diga a si mesmo, eu sou maior que essa reação. Essa pequena prática salva decisões inteiras. Segundo, escreva. Pegue um caderno e registre o que sente. Não para justificar, mas para observar. A escrita é um espelho da alma. Quando você descreve a emoção, ela perde força. Quando nomeia o que sente, assume o controle da narrativa. O que era um turbilhão se torna um fluxo observável. Terceiro, construa um repertório interno. Relembre situações em que você agiu com firmeza emocional. Reviva mentalmente momentos de autocontrole. Isso reprograma sua mente para reconhecer que você é capaz. E essa lembrança se torna um recurso nos próximos embates. E quarto, pratique o silêncio. O silêncio não é ausência de som, é presença de domínio. Não responda a tudo. Não se defenda de tudo. Não absorva tudo. Deixe que a maturidade filtre o que merece resposta. O silêncio, muitas vezes, é a voz mais poderosa que você pode usar. Quando você se torna emocionalmente forte, o mundo deixa de ser um campo de batalha. Porque você para de lutar contra tudo e todos. Você começa a escolher suas guerras. E isso poupa energia, tempo e paz. A força mental, então, não é apenas saber o que fazer, é saber o que não fazer. É recusar a provocação, é não entrar no jogo da comparação, é abandonar a busca por aprovação, é agir com base no que importa e não no que irrita, fere ou machuca. Essa inteligência emocional silenciosa te protege e, mais do que isso, ela te eleva. Porque quando você para de reagir ao externo, começa a criar do interno. E toda grande criação nasce de um estado de presença estável, firme, intocável. Veja, ninguém constrói algo grandioso sendo emocionalmente instável. Porque a instabilidade cria ruído, dúvida, sabotagem. E uma mente barulhenta não realiza, apenas tenta sobreviver. Sua missão não é apenas suportar o mundo, é moldá-lo com sua presença. Portanto, treine seu emocional como treina seu corpo, com constância, com paciência, com método. Não espere se descontrolar para buscar equilíbrio. Construa o equilíbrio antes da tempestade. E quando ela vier, porque ela virá, você estará firme, silencioso, inteiro. Essa blindagem é invisível aos olhos, mas perceptível na sua postura, no modo como caminha, no olhar que carrega, na fala que não se apressa, na firmeza com que decide. Ela é o escudo dos que caminham com propósito. E se você quer ser um desses, comece agora. Não espere uma nova queda para reconhecer a importância da sua estabilidade. Construa-a hoje, em silêncio, e carregue-a como a sua armadura invisível. No fim, tudo se resume a uma escolha: viver como quem espera ou viver como quem constrói. E a diferença entre os dois não está nos talentos, nas oportunidades ou na sorte. Está na postura silenciosa com que cada um escolhe encarar o próprio processo. Quem evolui em silêncio não busca validação, ele busca verdade. Não se movimenta para impressionar, mas para se tornar. Não precisa contar seus planos, porque está ocupado demais executando cada um deles. Ele sabe que não é o som que transforma o mundo, é a vibração com que se vive. A verdadeira força não se manifesta no grito, mas na coerência entre pensamento, sentimento e ação. É quando você passa a andar com a firmeza de quem já decidiu. Fala com a calma de quem já sabe onde vai chegar.
age com a precisão de quem já se tornou. E isso não precisa ser anunciado, precisa ser sustentado. Veja, o silêncio é o habitat da transformação profunda, porque é nele que você encontra clareza, nele que você escuta a própria consciência, nele que a disciplina cria raízes. Quando você elimina o ruído, o que sobra é presença, e a presença é a matéria-prima do poder pessoal. Quantas vezes você já se sabotou apenas por não suportar o silêncio, por precisar de movimento, de estímulo, de distração? E se, no lugar disso, você tivesse aprendido a habitar esse espaço com paz, a acolher o desconforto e transformá-lo em direção? Napoleon Hill dizia que a mente humana só alcança a sua maior produtividade quando está em harmonia com um propósito definido. E propósito não nasce no barulho, nasce na solitude. É preciso calar o mundo para ouvir a missão. É preciso silenciar o ego para reconhecer o caminho. Você não precisa de mais provas, precisa de mais presença. Precisa se lembrar, todos os dias, que tudo o que está buscando já está sendo construído, desde que você mantenha o foco no que importa. E o que importa não é ser notado, é ser verdadeiro, não é ser aplaudido, é ser íntegro, não é ser seguido, é ser firme. Existe uma transformação que acontece no escuro, quando você fecha os olhos e visualiza quem quer ser, quando você cumpre a rotina mesmo sem ânimo, quando você escolhe o certo mesmo cansado, quando você mantém a palavra mesmo sem plateia. Essa transformação é lenta, mas é profunda. E quando floresce, muda sua história para sempre. Você já percebeu que os mais fortes não são os que mais falam, são os que mais fazem, os que permanecem, os que seguram o próprio caos com mãos firmes, os que respiram fundo e seguem, os que não precisam vencer debates, porque venceram a si mesmos. Então, se você chegou até aqui, não é por acaso, é porque há algo dentro de você que está pronto. Pronto para parar de contar histórias e começar a escrever uma. Pronto para calar o medo, a dúvida, a pressa e escutar apenas o que realmente importa. Pronto para fazer do silêncio o seu escudo e da disciplina o seu legado. A partir de hoje, faça desse silêncio o seu território sagrado. Volte para ele todas as manhãs. Recarregue sua mente, renove suas decisões, reforce seu compromisso. E quando o mundo vier te testar, e ele virá, você estará pronto. Não porque sabe todas as respostas, mas porque não depende mais delas. Você se tornou alguém que permanece, que insiste, que sustenta, que constrói, que repete, que cresce, que molda, em silêncio. Um passo de cada vez, uma decisão por dia, um hábito de cada vez. E essa construção, mesmo que invisível hoje, será impossível de ignorar amanhã. Lembre-se, as raízes mais profundas crescem no escuro. E é por isso que as árvores mais altas resistem às tempestades mais brutais. Sua mente é essa raiz. E o que você planta em silêncio hoje será sua força inabalável no futuro. Agora, se essa mensagem encontrou eco aí dentro, se você sente que essa jornada ressoa com sua verdade mais íntima, não ignore esse impulso. Comprometa-se de verdade com esse novo ciclo. E cerque-se de conteúdo, ideias e vozes que alimentem a sua evolução. Este espaço foi criado exatamente para isso. Para lembrar que você não está sozinho nessa jornada. E para que isso se mantenha vivo, conecte-se com essa comunidade silenciosa que está crescendo todos os dias. Uma comunidade de construtores, não de faladores. De realizadores, não de sonhadores. De pessoas que não precisam provar, só precisam seguir. A sua força não precisa de holofotes, ela precisa de constância. E essa constância começa agora,